Olá, boa tarde, boa noite. Você que nos assiste, é muito bom você estar no canal da nossa Igreja Metodista em Rude Ramos, no YouTube. E para nós é uma grande alegria ter você aqui, tá bom? Que você continue acessando o nosso canal e mais ainda, compartilhe com alguém, diga para alguém mais assistir, seja da sua família, seja da sua casa. Hoje o nosso culto tem uma palavra especial relacionada à família e você vai poder ser abençoado, você e a sua casa. Temos também um louvor a Deus que vai te edificar, lembrando que a nossa família se estrutura no Cristo vivo e ressurreto, naquele que nós exaltamos e dizemos que é nosso Senhor. Isso é o fundamental para a nossa família. E eu quero lembrar alguns avisos da nossa igreja, tá? Você que pode, nós pedimos a sua contribuição com 1 quilo de alimento não perecível. Você pode trazer esse alimento aqui na igreja, no nosso estacionamento, aos sábados, às 3 horas da tarde, até às 5 horas da tarde você pode entregar esse alimento. Os irmãos e as irmãs do Ministério de Solidariedade e Cidadania da nossa igreja te acolherão com segurança, sem te expor a nenhum tipo de contaminação, de aproximação. Você poderá abençoar as nossas famílias. Hoje nós temos montado 40 cestas básicas. Então isso dá uma totalidade de mais de 100 pessoas, porque cada família dessas tem no mínimo 3 a 4 pessoas participando. Então nós precisamos da sua ajuda, porque a demanda tem surgido. No sábado mesmo, pessoas vêm à nossa igreja aberta e vêm aqui solicitar a ajuda de alimentos, tá bom? Então contribua. O outro aviso, esse é para você ser abençoado, para você orar e receber uma oração. Então, quinta-feira, nós temos um encontro marcado. Na plataforma Zoom, nós oramos uns pelos outros, recebemos aí uma palavra de fortalecimento e acompanhamos os nossos motivos de oração. Nós temos muito motivo para agradecer. Semana passada o culto de oração foi só de gratidão praticamente, mas temos também muitos motivos de intercessão. Então eu quero lembrar você que quinta-feira às 19h30, você pode agora mesmo aí no chat pedir, dar o contato que nós mandamos para você o link, o convite para participar da plataforma Zoom, tá bom? Fechando esse momento de acolhimento, eu quero convidar você assim, dá um joinha aí no nosso canal, curte nosso culto. Às vezes a gente percebe que tem 25, 30, 40 pessoas que assistiram, ou até mais, mas você não dá o seu joinha. Dá o seu joinha para nós, vai. E se você quiser enviar alguma sugestão para nós, manda lá no nosso WhatsApp, está na descrição aí do nosso canal. Outra coisa é que você se inscreva. Tem uma letra vermelha escrito inscrever-se. E aí você inscreve, ativa um sininho que ele vai te avisar. Quando estiver perto do nosso culto, ele te avisa para você entrar e assistir o nosso culto, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos dar início ao nosso tempo de culto agora. Nosso culto hoje está focado ainda, falando sobre Cristo vivo e a ressurreição, porque os tempos que vivemos precisa disso e também uma palavra de fortalecimento para a sua família. Você que está no nosso chat, participe do culto, coloque aí as suas contribuições, porque ali é o nosso momento de comunidade. Somente durante a pregação é que a gente tira, para que você possa ficar focado na palavra do Senhor, tá bom? Tenhamos um bom início de culto, coloque-se aí em atitude de louvor e de adoração, separe a sua Bíblia, que dentro de alguns minutos nós iniciamos a adoração ao Senhor com a nossa irmã Nayane, tá bom? Que Deus te abençoe. Adoremos ao nosso Deus juntos, amém? Refúgio
consolo, fortaleza és pra mim, esperança, escudo, torre forte és pra mim, refúgio, consolo, fortaleza és pra mim, esperança, escudo, torre forte és pra mim. A quem temerei, pois é Senhor de toda a terra. Não me abalarei, pois é Senhor, Tu és Senhor. A quem temerei, pois é Senhor de toda a terra. Não me abalarei, pois é Senhor, Tu és Senhor. Exalte ao Senhor na sua casa. Exaltado, exaltado, exaltado és. Coroado, coroado, coroado estás. Coroado, coroado, coroado estás no céu, ao que se assenta no trono, ao que é digno, pra sempre te louvarei, te louvarei, Senhor, ao que se assenta no trono, ao que é digno, pra sempre te louvarei, te louvarei, Senhor, ao que se assenta no trono, ao que é digno, pra sempre te louvarei, te louvarei, Senhor, ao que se assenta no trono, ao que é digno, pra sempre te louvarei,
louvarei, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, paz. Eu quero aqui hoje falar de gratidão. Eu sei que você tem muitos motivos para agradecer. E simbolicamente, aqui na nossa igreja, nós utilizamos esse envelope, o envelope do nosso dízimo. Olha só. Eu sei que você que é dizimista, que é ofertante, você recebe esse envelope do nosso tesoureiro, deposita nas salvas e a gente coloca ali no altar, ó, e oramos. Hoje eu quero, com esse envelope na minha mão, orar e agradecer pela sua vida que tem ofertado na nossa igreja. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo comprometimento, pela seriedade do meu irmão e da minha irmã que tem depositado nas nossas contas correntes o seu dízimo e a sua oferta. Deus, eu te agradeço não pelo valor, mas eu te agradeço pelo mover do coração. Porque, dentre tantas escolhas, Ele escolhe abençoar a tua igreja, a tua casa. E eu te agradeço porque a minha família é abençoada por isso, a família do Newton, do Rony, da Maria, e as famílias que nos assistem, né, no nosso canal do YouTube são abençoados por conta desses recursos financeiros. Senão nós não conseguiríamos fazer nada disso. Por isso, Senhor, muito obrigado por aquele e aquela que separa a oferta e deposita. E, Senhor, eu quero consagrar esta vida, consagrar essas pessoas e te louvar pelo compromisso delas. Quero também, Senhor, te apresentar aquelas que, por algum motivo, ainda não conseguem fazer isso. Que o Senhor possa revisitar as finanças dessa pessoa, dessa família, que o Senhor possa ajudá-las a organizar a sua finança e que o Senhor possa despertar nelas o desejo e o interesse de ser parte desta obra, de poder dizer que contribui. Que o Senhor tire delas o medo de ficar preocupada que o seu valor seja pequeno demais ou não importante. Porque, Senhor, cada coração é importante para Ti. Então, toca na vida desta pessoa, dizendo que ela é importante para Ti. Tudo isso nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero passar para você algumas orientações. Nossa igreja tem cumprido os seus compromissos financeiros de uma maneira muito escassa. Não tem sido fácil. Nós precisamos da sua contribuição. A sua contribuição faz diferença, tá bom? E aí você vai ser agora orientado com os dados que aparecerão na tela, da forma como você pode abençoar e ofertar. Você pode fazer pelo modo tradicional, com transferência de valores da sua conta corrente, e aí tem os dados da nossa conta corrente, que é em nome da Associação da Igreja Metodista, aqui na Terceira Região. E você pode também fazer através da chave Pix, que é o nosso e-mail, que está descrito aí através do tesourariaimrr@gmail.com.br. Desculpa, eu acho que não tem BR, né? Isso aí, .com. Então, você pode ou escanear esse QR Code, ou você pode, pela chave Pix, fazer o depósito. E nós agradecemos muito que você seja fiel, que você faça. Se você ainda não fez, faça, porque a nossa obra só caminha pela sua oferta, pela sua ajuda. Nós não temos outro meio de recurso, senão a sua contribuição. Que Deus possa te abençoar ricamente e continuar sustentando a sua casa, porque nós seguimos orando pela tua vida. Amém? Graça e paz, irmãos. Como foi dito já no início desse culto, é tempo de celebração, é tempo de nos alegrarmos.
junto com a sua família. Se você está sozinho também, ainda assim é motivo de estarmos alegres na presença do nosso Deus. Hoje, especialmente, pelo motivo de que Ele vive e Ele vive em nosso meio. O Senhor continua o mesmo que era ontem. Ele continua sendo. Por mais que os dias estejam difíceis, Ele está vivo em nosso meio e agindo por mim, por você e por todos nós. Amém? Que você possa cantar isso conosco, louvando e engrandecendo aquele que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Ele vive em nosso meio. Que possamos entender isso, que o sentido de Deus ter ressuscitado é para nos trazer a boa nova, para nos trazer esperança. Então que possamos receber essa palavra e esse afago em nosso coração. E nós continuaremos louvando, engrandecendo, dizendo: Senhor, Tu és o único, digno de levantarmos as nossas mãos, digno de Te engrandecer, Pai, porque o Senhor merece. E é isso que eu quero te convidar, que você talvez saia aí de onde você está, do sofá, levante a sua mão, não perca tempo de louvar, de engrandecer o nosso Deus, amém? Graças eu te dou, pelo preço que pagou, o céu
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Senhor, seja louvado, Pai, nesta noite. Tu és digno, Pai. Tu és digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória, Pai. Nós te agradecemos, nós te engrandecemos nesta noite, Pai, por todo o sacrifício feito por nós, mas acima de tudo, Pai, porque o Senhor vive em nosso meio, Pai, e nós sentimos a Tua presença, Pai. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, Deus é com você, comigo e com todos nós, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E é na presença desse nosso Deus que eu quero agora, nesse domingo, falar um pouquinho sobre a relação, a inter-relação entre fé e família. A nossa fé cristã exige que nós reflitamos, exige que nós paramos para pensar um pouquinho sobre o relacionamento entre a fé e a família. Esse domingo,
no país, economicamente falando, se comemora o Dia das Mães. Para a fé cristã, Dia das Mães não é algo que acrescenta muito se você não estiver realmente desenvolvendo uma fé cristã. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A fé cristã, ela é para ser vivida em comunidade. A fé cristã não é para ser vivida sozinha. Não é para ser vivido de forma individualizada e solitária todo o tempo. Há momentos, sim, que você se reúne num lugar sozinho, você e Deus, reúne para orar, para falar com Ele e para refletir sobre a sua vida. Mas esse tem que ser sempre um primeiro momento. A fé cristã tem que ser acompanhada de um segundo momento, que é onde essa reflexão e essa vivência com Deus, esse experimentar a presença de Deus, manifesta na vida das pessoas que estão ao seu redor. Na vida das pessoas que você convive, em casa, no trabalho, no prédio, no bairro, na família. Portanto, fé e família têm uma inter-relação entre eles. E eu queria que nesse dia, que no mundo aí a gente fala sobre o Dia das Mães, e que não há mal que você tenha comemorado, é um momento de você agradecer por alguém que Deus deu para cuidar da sua vida, só que você lembre que não é dia para celebrar o papel de uma pessoa ou a existência dessa pessoa. É para celebrar que Deus coloca diferentes pessoas na nossa vida para o cuidado. Então, para a gente melhorar esse relacionamento, essa compreensão entre fé e família, eu quero convidar você a ler comigo o texto da Palavra do Senhor. Nós estamos lendo a edição Almeida Atualizada, e ela diz assim em Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Esse capítulo, você poderá ler todo ele, que vai te ajudar. Mas a gente destacou esses dois versículos. Verso 15 diz assim: porém, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Talvez tenha tido aí alguma diferença de tradução, porém ela não significa mudança do entendimento. Bom, para a gente entender a relação entre fé e família, eu preciso que a introdução já deixou claro que a fé cristã precisa e deve ser vivida em conjunto com mais pessoas. Pelo menos 2 a 3 pessoas. Não há fé cristã que sobreviva todo o tempo a um exercício individual. Bom, falando nisso, hoje é dia da gente pensar como a nossa fé está interagindo na nossa família. A família é o lugar onde as pessoas conhecem a gente da maneira mais transparente. A família conhece a nossa história, conhece de onde viemos, como fomos em alguma determinada idade. A família também carrega laços de convívio, de tradições, de história. A família é um lugar onde as pessoas se sentem ligadas umas às outras. Percebam que eu não quero que hoje nós fiquemos presos a conceito de família ligado à consanguinidade ou a modelos trilhados na sociedade, desenhados na sociedade atualmente ou antigamente. Família tem a ver com o relacionamento entre pessoas que se conhecem por um longo tempo e que constroem entre si laços que permanecem diante de situações e de tempo. Família é um lugar que protege uns aos outros e também faz cada um dos membros da sua família crescer. Então, família, às vezes, para você, é a mãe, é o irmão, é o filho, é o pai, é a sogra,
é o primo, é a tia. Não importa isso. Isso é algo que muitas vezes faz mal. A data de hoje, com certeza, é lindíssima. Eu comemoro, você comemora, mas nós precisamos lembrar que o mais importante é o Senhor colocar pessoas para nos cuidar e para promover o nosso crescimento pessoal e o nosso cuidado uns com os outros. E isso pode ser feito no papel de mãe, mas também no papel de qualquer outra pessoa, membro da sua família, desde que ele interaja e conviva com você. No texto de Efésios, anteriormente, ele vem falando do corpo de Cristo, do relacionamento entre aqueles e aquelas que convivem, que partilham a fé cristã. E aí eu quero desafiar você a parar para pensar que a sua família é também um corpo de Cristo. É também a reunião de membros do corpo de Cristo. Ok? Ela não é o corpo de Cristo em si completo e todo, porque isso é todo aquele e aquela que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Mas no momento que você se reúne como família, meu irmão, minha irmã, você é ali parte do corpo de Cristo. Portanto, quando nós falamos em pertencer a Cristo e os valores do corpo de Cristo, cabe para mim e para você na nossa vivência com família. Nós precisamos, preste atenção nisso, nós precisamos deixar de lado a falsa ideia de que na família algumas coisas podem ser deixadas de lado e que somos exigentes com relação a um cristão e a uma cristã quando se relaciona como cristão e cristã. Os mesmos valores, as mesmas atitudes, os mesmos ensinamentos que são válidos para todos aqueles e aquelas que são membros do corpo de Cristo, são válidos para a sua vida em família. Com isso eu estou querendo dizer que por vezes em família nós nos permitimos a ter atitudes muito grosseiras, ou atitudes muito displicentes, ou atitudes omissas diante de algumas coisas pelo afeto que nos une. Nenhuma dessas deve ser cultivada. E quando essas acontecerem, nós devemos nos policiar, nos alertar, para que a gente saiba que a nossa família deve ser tratada com a mesma excelência com a qual devemos tratar todos os membros do corpo de Cristo. Eu e você, em algum momento já ouvimos uma história que eu não vou repetir, porque é muito desagradável, mas ela relata que o comportamento de alguém dentro de casa é bem diferente do comportamento de alguém na igreja, dando a entender que em algum lugar ela é mais ou menos santificada, diferentemente do outro. Meus irmãos, minhas irmãs, isso não é uma história para ser contada. Isso é um fato que pode acontecer, que acontece na minha casa, na sua e na casa de todos nós, mas que nós devemos policiar para que não aconteça. Que do mesmo jeito que nós temos que orar, vigiar e nos policiar para sermos irmãos fraternos de fé, sinceros, leais, amigos, bondosos, alegres, mansos e todas as características do reino, do mesmo jeito, na nossa família, nós temos que nos policiar. E não esperar que um sermão nos chame a atenção, mas ouvir que na nossa própria família, muitas vezes, um de nós estará sinalizando para o outro que há algo errado. Que aquela postura passou do limite. Que falta algo na nossa casa. Que precisamos atentar e observar alguns comportamentos e algumas posturas. Nós precisamos parar de olhar com muita propriedade o que acontece no mundo cristão e entre os relacionamentos cristãos, seja de uma comunidade ou entre elas, e voltar os olhos para o comportamento nosso, como aquele que crê em Cristo, com os nossos familiares.
Porque é ali a nossa primeira comunidade para exercermos o papel de corpo de Cristo. Bom, dito isso, vamos voltar ao texto bíblico. O texto bíblico de Efésios, ele vai alertando sobre ser membro do corpo de Cristo. E quando ele chega no capítulo 15, ele diz assim: segui a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse versículo 15, meu irmão, minha irmã, ele já nos direciona que a verdade pode ser algo que afronta, que confronta, que machuca. Portanto, ele nos chama a crescer em verdade, em amor. Crescer, procurar a verdade, mas em amor. Meu Deus, quantas vezes nós achamos que por estar falando a verdade, podemos deixar de lado a doçura, a ternura, o cuidado. E o que a Bíblia nos ensina, principalmente em família, nós muitas vezes deixamos de lado e às vezes usamos termos como, você me conhece, eu sou assim mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs, nossa família é lugar para que a gente cresça. Cresça nos nossos relacionamentos, cresça como pessoa e como expressamos o que sentimos. E para crescer, a gente primeiro segue um caminho. O caminho é verdade. Nossa família tem que viver a verdade. Tem que perseguir um caminho de verdade. Um caminho em que se fala a verdade, em que se vive a verdade, em que a verdade faz algo parte de nós. E ela deve ser um caminho, eu vou usar essa figura de linguagem, se você for trilhar o caminho da verdade, que você calce o calçado do amor. Para que quando você tiver que expressar algo verdadeiro e que pode gerar algum tipo de confronto ou de indagação, que isso saia de você com amor, com ternura. Não há nada que a gente aprenda ou que a gente assimile mais facilmente que não seja falado com amor, com alegria. Eu estava pesquisando e estudando um pouquinho sobre aprendizado, principalmente na infância, sobre educação, e hoje, principalmente com relação às redes virtuais e à modalidade online. E é interessante como, para ensinar, quando as coisas ficam divertidas, alegres, amorosas, elas assimilam rapidamente no indivíduo. Até uma criança, para provar ou experimentar um alimento, ou uma atitude, ou uma brincadeira, quando ela percebe que o adulto, ou que a pessoa que está lhe ensinando, mais velha do que ela, o irmão, a irmã, ele assimila rápido porque ele quer viver a mesma experiência que aquele adulto manifesta de alegria e de satisfação. Portanto, nós precisamos, nesse dia, olhar para as nossas famílias e olhar para nós mesmos e dizer assim: eu preciso seguir a verdade em amor. E aprender a viver assim. Porque quando me falam a verdade em amor, eu acolho. E possivelmente quando eu o fizer, também acolherão. No verso 16, aí ele vai dar um pouquinho de detalhe de como a gente segue esse caminho em direção à verdade ao outro. Olha o que ele diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Meu irmão, minha irmã, é comum nós vermos famílias que quando enfrentam algo que o pega desprevenido, algum imprevisto, alguma intercorrência, quando uma família vive algum momento que não é muito previsível, eu queria que você parasse para pensar aí que com certeza todos da família
se ajustaram numa forma de ajudar, de estar presente, buscaram consolidação, ou seja, buscaram estar juntos naquele momento, principalmente quando é algo que abala o que já vem caminhando. E depois, eu queria que você parasse para pensar também em cooperação, porque o versículo diz, segundo a justa cooperação de cada parte. A fé cristã, ela é vivida com o completar entre um e o outro. Domingo passado, se você está aí assistindo, você pode pegar no nosso canal do YouTube, nós celebramos a ceia. A Santa Ceia, ou a Eucaristia, que muitos conhecem com esse nome, nós celebramos dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. E aquele e aquela que toma a ceia comigo é igualmente importante. E essa mesma configuração serve para a nossa família. E nós, como família, precisamos aprender a nos ajustar, a nos consolidar, de forma que a gente auxilie na junção da nossa família. Auxilie juntando as diferentes personalidades, temperamentos, os diferentes jeito de ser, juntando aquele que se achega à família pela amizade, pelo convívio, pelo relacionamento matrimonial. Enfim, meu irmão, minha irmã, está na hora de nós praticarmos a junção dos membros do corpo de Cristo também na nossa família. Porque senão nós achamos que somos ligados apenas pela consanguinidade, ou por morarmos no mesmo teto, ou por termos anos de convívio. E não é verdade. Não é verdade. A família, ela é consolidada pela fé em Cristo. O cabeça da família é Cristo. E preste atenção que eu não estou dizendo que o cabeça é Jesus, mas eu estou usando exatamente o texto de Paulo, que diz que o cabeça é Cristo. Cristo é o termo para ungido, para o Messias, para aquele que veio ao mundo, porque trouxe ao mundo um novo reino, um novo valor, uma nova forma de viver. Portanto, a vida em família tem que ter por principal eixo o novo reino, os novos valores, o novo estilo de viver que o cristianismo traz para nós. E aí agora eu quero caminhar para o fechamento da minha palavra. Pastora, tudo isso que a gente está refletindo hoje é meio óbvio, ou é o ideal, é o ideal, é o ideal e nós perseguimos isso. Mas, quando eu preparava essa palavra, eu me perguntava, Senhor, por que nos esquecemos disso? Por que nos esquecemos dessa simplicidade de que a nossa família é também parte do corpo de Cristo? Porque nós muitas vezes achamos que família é ter bens, é ter graduações, qualificações. Muitas vezes nós achamos que ter família é ter sobrenome, é ter número de componentes, adultos ou não. Achamos que ter família é ter filhos gerados biologicamente ou não. Achamos que família está ligado a ter uma vivência harmoniosa, sem conflitos, embora saibamos que não. E aí eu quero dizer para você, é tempo de nós sabermos que a nossa família é chamada a viver como membro do corpo de Cristo. E para a nossa família serve os mesmos desafios de qualquer homem e mulher que aceita viver como servo de Cristo, que aceita Cristo como seu Salvador. Nós precisamos lutar contra o nosso pecado, lutar contra os valores desse mundo, parar de nos contaminar com as coisas desse mundo.
Nós precisamos vigiar para que a nossa casa seja um lugar aonde a gente possa dizer que ali tem reunido um membro do mesmo corpo de Cristo que eu participo. Aonde todos têm valores na sua opinião, na sua importância, no seu jeito de ser, e não esperar que algo imprevisto aconteça para que você exerça isso. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você, nesse dia, a refletir sobre o quanto a sua fé está associada com a sua família. O quanto a sua fé e a sua família caminham interagindo. Ou será que a fé sua, muitas vezes, você nunca parou para pensar que aquilo que Deus te pede para vigiar, que é algo que faz mal a você, seja algo do pecado, seja algo que machuca o outro, Deus também chama para você viver em família e em comunidade e na sociedade. Alguns dizem que uma igreja forte é uma igreja que fortalece as suas famílias. Eu não sei bem se é isso, mas eu digo para você que a hora que nós enxergarmos a nossa família como uma parte do corpo de Cristo, e a hora que nós conseguimos entender que cada sermão, cada cântico, cada oração, que cada um destes momentos são momentos importantes para que você também reflita como está o seu relacionamento com os seus familiares, longe ou perto, eu tenho certeza que o Deus se agradará mais de nós. Nós não podemos dissociar igreja e família. Nós temos que caminhar interagindo. E eu quero convidar você, nesse momento, a pensar aí na sua família. A orar, a refletir sobre você e a sua interação com a sua família. Eu quero convidar você a parar para pensar que o que você precisa melhorar como cristão, o primeiro lugar para praticar é aí na família, com alguém. Com alguém que está perto ou longe, mas com alguém que tem um vínculo familiar com você. De tempo, de habitação, de sanguinidade ou de história de vida. Eu quero convidar você a orar. Feche os seus olhos e ore comigo. E em seguida, eu vou impetrar a bênção sobre você e a sua família. Vamos orar? Senhor Deus, primeiramente olhe para a minha vida, Deus. Tu sabes que como pastora, como serva do Senhor, é um grande exercício sermos pastora primeiro em nossa casa e em nossa família. Por isso, Senhor, Tu sabes que essa palavra primeiramente é para a minha vida. Primeiramente, ela passa pelo desafio constante que tenho vivido de entender a fé cristã na vida com os meus filhos, com a minha filha, com minha mãe, com meu irmão, com meus primos, tios, tias e com todos os familiares que fazem parte dela. Eu sou grata, Senhor, porque bem pouco tempo eu pude revisitar esses relacionamentos e pude ter a graça de refazer alguns caminhos, de retomar algumas coisas e de revisitar e consertar atitudes que por ora estavam muito distantes do seu reino. Dito isso, Senhor Deus, eu quero te pedir que os meus irmãos e minhas irmãs, que com certeza não passaram o que eu passei, mas que eles possam, Senhor, diariamente, olhar para a sua família, olhar para aquele familiar que talvez tenha um temperamento mais difícil, olhar para aquele familiar que se mantém um pouco distante do convívio e exercer junto deste familiar os mesmos valores que Cristo nos faz exercer com todas as pessoas. Deus nos ajude a cuidar uns dos outros. Senhor, nós vivemos tempo que aprendemos a valorizar as pessoas.
E perdoa porque por muitas vezes a distância física e geográfica nos limitou de ir ao encontro da nossa família. O que hoje, uma videochamada, um aplicativo de conversa, resolve tão facilmente. Essas ferramentas já estavam aí e nós sequer lembrávamos de muitos familiares que poderiam receber algo de nós. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a viver uma fé cristã que impacte, que transforme, que seja real na nossa vida em família. Não nos deixe sermos bons cristãos fora da nossa família. No convívio com a sociedade, no semear a justiça, a igualdade, a paz, no convívio com a igreja, no orar, no cantar, mas não nos permita dentro das nossas casas, Senhor, deixar de lado cada ensinamento que o Teu Filho nos enviou ao se fazer gente e ressurgir dos mortos para a nossa salvação. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que neste dia, que já caminha para o final, que o Senhor dê a cada família a medida exata daquilo que tem que ser ajustado, aquilo que tem que ser ajuntado, consolidado, restaurado, aquilo que tem que ser reparado. E Deus, eu quero te pedir, não por aqueles que nós lembramos, mas por aqueles e aquelas que estão ouvindo essa oração. Nos ajude a sermos cooperadores, a sermos juntas, elos, a sermos aquele que religa as nossas famílias, primeiramente aos valores cristãos, porque estes nos levarão a uma família mais próxima uns dos outros. Senhor, sara, eu te peço, sara as famílias que estão com perdas, luto. Sara, Senhor, visita com o teu grande amor essas famílias. Visita, Senhor, aquele e aquela que hoje sente saudade, tristeza e falta de um querido e de uma querida na sua família. Deus, que essas pessoas possam saber que a saudade pode ser preenchida pelas memórias dos ensinamentos que ficaram. E também, Senhor, que essas pessoas possam desfrutar da família que ainda existe e da qual essa pessoa ainda faz parte, na gratidão, na memória, na vivência. Visita, Senhor, aqueles que estão doentes, fragilizados, e aqueles que estão abalados pela situação econômica e social do nosso país. Enfim, Senhor, ensina-nos a crescer, seguindo a verdade e em amor, primeiramente com a nossa família. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu quero impetrar a bênção sobre a sua vida. Hoje nós fizemos essa alteração, você vai ouvir o poslúdio depois da bênção, tá bom? Então, eleve sua mão, sua palma da mão para o alto e vamos receber a bênção do Senhor Jesus. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o vosso coração no conhecimento e no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja contigo e contigo permaneça e se estenda sobre toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor.
Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa e ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.